Oi, assim melhor. Boa noite. Como é que está você? Passou bem? Estamos já literalmente para lá da metade, né? Quarta-feira é um culto de oração, é um culto que normalmente a gente gastaria um tempo orando, e eu agradeço esse momento que o Cléder tão bondosamente nos conduziu nesses momentos de oração, né? Mas eu queria fazer uma oração a mais hoje, tá bom? Aproveitando que hoje é um culto de oração, foram mencionados que trouxesse aqui suas necessidades físicas, suas angústias, né? Hoje eu queria, nessa segunda oração, já que já fizemos uma pelos pedidos, que você agradecesse a Deus pela proteção e pela vida. Vivemos dias onde estar vivo já é um presente, né? Antigamente, quando alguém falava, ei, como é que você está? Eu falava assim, estou vivo. Era quase que uma lamúria máxima, tipo, só falta morrer, o resto já foi tudo, né? Hoje, quando alguém fala, ei, como é que você está? Você fala, estou vivo. Fala, isso é bom, hein? Amém, hein? Porque, infelizmente, a gente teve uma noção um pouco Big Max dimensionada, não é máximo não, viu? É Max só, tá? Big Max dimensionada, que nem o prêmio, era prêmio Master, virou prêmio Máximo, né? Na igreja do Máximo, tudo é o máximo. Mas a gente teve uma noção muito dimensionada do que é o grande sentido da vida, de acordar vivo todos os dias. E mesmo que a gente tenha alguma situação, quando fala doença, debilidade, isso é tão subjetivo, né? O que é doença? O que é debilidade? Aquela frase, quem não tem pecado atira a primeira pedra, vale perfeitamente para esse assunto. Quem é que nunca tem uma dor de cabeça? Quem é que nunca tem uma dor de dente? Quem é que nunca tem uma noite mal dormida, não tem um dia de preocupação? No mundo tereis aflições. Se você acha que você vai chegar no mundo e ser o único a não ter aflição nenhuma, por algum motivo a tua dimensão da bênção está distorcida. Cristo nunca disse que eu não teria aflição, pelo contrário, ele disse que eu venceria assim como ele venceu. E quando ele fala no mundo tereis aflições, ele fala assim, mas você vai vencer o mundo, você vai vencer as aflições porque eu venci. É uma garantia de que ele vai estar conosco. A vitória das nossas aflições não é cessar o problema, é dominar o problema. Tem uma frase que diz assim, só tem dívida quem ainda não fez um acerto. Porque quando você programa lá pagar em tantas vezes, o carnê está valendo, já não é mais considerado devedor. Está pagando em dia? Então você não é um devedor. Né? Você é um credor, você é uma pessoa que está em dia. A questão de saúde é a mesma coisa. Aonde é que está a minha doença? Aquela vez que eu tive aquele vazamento de sangue na veia, cheguei no hospital e a enfermeira que me atendeu mandou ficar com a perna para cima, veio a médica, eu tinha uma esperança danada que ela ia dizer alguma coisa poderosa, e ela falou, não mexe. No seu caso, eu não sei como resolver, vou chamar um especialista. E aí eu fiquei o dia inteiro com a perna para cima até que veio o especialista, né? Quando o especialista veio, ele falou a mesma coisa que todo mundo, só que ele era o especialista. Ele falou, está tudo certo, continua com a perna para cima, eu não vou nem mexer em nada, está perfeito como está. Daqui 2 dias eu troco esse curativo, você vai continuar internado, daqui 5 dias eu troco o segundo curativo, você vai ter alta, mas daqui 1 semana você volta a trabalhar e a veia vai ficar perfeita. E foi embora. Não deu um remédio, não fez uma benzida, nada. Falei, nem uma oraçãozinha, doutor, nada. Quando meus filhos vieram, e aí, pai, o que deu? O especialista veio? Veio. E o que ele fez? Nada. E aí, como é que o senhor está? Agora estou tranquilo. Se tirar, vai vazar? Vai, está vazando ainda. E o que ele falou para fazer parar de vazar? Nada. Mas eu estou tranquilo, por quê? Porque eu já tinha certeza que o especialista estava no controle. A frase que mais me ajudou não foi o que ele disse que tinha que fazer, foi quando ele disse, vai acontecer isso. E daqui 2 dias eu volto aqui. E eu vou fazer um outro curativo. E eu volto depois de 5, e eu vou te dar alta. E depois de 7, você volta a trabalhar. Eu te garanto e eu vou acompanhar até o fim. E quando tudo terminar, você sai do hospital e vai lá no meu consultório. Que eu quero ver você agora andando normalmente depois de 1 semana de trabalho, para ter certeza que tudo deu certo. Deus é especialista. A nossa visão da doença, ela é apenas uma questão de ponto de vista.
Quando eu subi com essa bengala, qual foi a sua perspectiva? Que eu estava subindo com a bengala por uma questão de saúde ou de aristocracia? Porque essa bengala é minha. E eu já usei na vida quando eu precisei por saúde. Hoje eu não preciso dela. Eu posso subir e descer sem problema. Mas na época da aristocracia, a bengala era luxo, era chique. E eu resolvi vir hoje chique. Eu só não vim com uma cartola, porque não tenho uma. Né? Eu não tenho cartola nem dinheiro, mas tenho bengala. É o que deu para ser, né? Cada um... Vou ver se eu ganho um mega prêmio amanhã, né? O máximo prêmio amanhã. Aí eu vou melhorar minha condição de vida. Sabe, queridos, o nosso ponto de vista, ele muda ao redor dos tempos. Na época da aristocracia, a bengala era também, sabe o quê? Uma arma. Algumas bengalas, você puxava o cabo e tinha aqui uma espécie de uma faca. Outras bengalas tinham verdadeiramente um revólver. E isso inspirou alguns filmes da Marvel, de ter aí os pinguins da vida que com a bengala dão um tiro, porque realmente já houve bengalas que davam um tiro. O ponto de vista da doença e o ponto de vista da cura, está tudo na cabeça da gente. Eu quero orar com você agora, agradecendo a Deus pela vida, tá bom? Vou tirar a bengala, senão alguém ainda vai achar que ainda vão sair dizendo que o pastor está precisando andar de bengala, né? Se tivesse, eu ia ficar muito tranquilo, porque eu ia estar chique no último, né? Mas não é o caso ainda, tá? Então vamos orar? Deus de amor e Pai, nós somos muito gratos. Gratos pela vida, gratos pela saúde. Senhor, num planeta que está condenado para a morte por causa do pecado, viver é um privilégio. Mas viver bem, viver em condição de ser feliz, viver em condição de construir vitórias, viver em condição de construir sonhos, viver em condição de saber que estamos sob seu cuidado, é muito mais do que um privilégio, é uma bênção. E o Senhor nos abençoa todas as manhãs. E hoje, quando eu acordei, eu olhei para a vida e falei, obrigado, Deus, o Senhor me deu mais um dia. Eu espero ter muitos dias ainda, muitos anos, mas tanto faz. Se viver, que seja para a tua honra e tua glória. Se morrer, que seja na esperança da vida eterna. Porque quer vivendo ou morrendo, minha vida pertence ao Senhor. Que seja para o Senhor. Abençoe cada amigo que aqui está. Dá-nos a alegria de sabermos que estamos sob o seu cuidado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu trouxe um videozinho muito curto. O título que a gente deu para esse vídeo é Desbravador Superação. É apenas e tão somente um ensaio de desbravadores, mas no meio do clube tinha um garoto um pouco diferente. É um vídeo de segundos, não dá um minuto. Mas me emociona muito e me alegra muito. Dá uma olhadinha, pode soltar o vídeo? Esse foi uma exibição de Ordem Unida Avançada, que os clubes tinham que fazer no Campuri. E quando esse menino entrou na exibição, não teve ninguém que não aplaudiu em pé. Aquele espírito de tomara que meu clube ganhe, acabou. Acabou. E é tão interessante que ao longo do Campuri depois tem aquela brincadeira que a gente faz, onde vamos dar comandos de Ordem Unida e ver quem fica sem errar, né? E quem fica sem errar ganha um prêmio especial. É uma das atividades que se dá em Campuri, ou em acampamentos, que serve como brincadeira e, ao mesmo tempo, faz parte do crescimento. E ele ganhou o troféu, cara. Ele ganhou o prêmio de quem não errou até o fim. Direita, esquerda, descansar, frente para a retaguarda, 2 muletas e uma perna. Aí, quando ele ganhou, um menininho que perdeu, né, o instrutor que deu o concurso falou, e aí? Você ficou com o segundo lugar, que você tem a dizer? Ele falou assim, também ele tem 3 pernas. Ou seja, ele foi tão bem que quem tinha 2 pernas ficou com inveja.
Só faltou o menino falar, se Deus quiser, ainda perco a minha. Você percebe como que funciona a nossa mente para aquilo que é limitação e não é limitação? Tem muita gente perfeita limitada. E muita gente que rompe a limitação e que o mundo não diria que está perfeito. Por isso, ao entender a superação física, eu não posso somente orar pelas doenças e pela cura. Eu preciso entender um pouco mais o que isso significa. Há um texto base, o principal de hoje, está em Provérbios. Se você puder abrir a Bíblia agora comigo, Provérbios capítulo 24. Provérbios fica logo depois de Salmos, capítulo 4, perdão. Eu falei capítulo 24 porque estava com a mente pensando no 23, que é o verso, e misturei os dois. Provérbios capítulo 4, verso 23. Eu gosto muito desse verso, e já citei ele várias vezes. Provérbios capítulo 4, verso 23. Diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Há uma outra tradução que diz as avenidas da alma, e a outra tradução que diz as fontes da alma, né? Se a gente quiser entender um pouco mais o contexto, vai lá a partir do verso 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os seus ouvidos. Não os deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque eles são vida para quem acha e são saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de você a falsidade da boca. Afasta de você a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito. As tuas pálpebras estejam diretamente diante de você. Pondera os caminhos dos seus pés, e todos os seus caminhos devem ser retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Você percebe que o contexto, ajudando o texto, dá uma clara informação de que o objetivo é ensinar como ser feliz. E os membros, as partes do corpo que são citadas, é o que a gente usa para viver. São os sentidos, são os membros do corpo. A felicidade da saúde vem do uso do que eu tenho, e não da falta do que eu não tenho, ou da lamentação do que eu não tenho. É por isso que é possível faltar um membro e ainda assim ser feliz. É possível que um cego enxergue mais do que quem tem visão. É possível que um surdo entenda mais o que se ensina do que aquele que ouve. Porque é possível superar debilidades físicas, mas não é possível superar debilidades do coração. O ser humano consegue inventar até próteses. Uma das ferramentas da ciência mais magníficas que eu acho é o marca-passo. Porque o marca-passo é uma coisa tão simples, uma bomba de impulso eletromagnético. Por quê? Porque o coração é uma bomba que empurra, ele só empurra. Ele empurra o sangue a cada batida. Tum, 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 tum. E na medida que ele vai empurrando o sangue corre e dá vida. E é interessante que quando uma pessoa tem falência de qualquer membro ou qualquer órgão, o óbito só é decretado pelo coração. Quando se dá morte cerebral, é o momento que é possível tirar órgãos, porque o coração ainda mantém os órgãos sadios, mas pela falta do cérebro não há mais como recuperar a vida. E existe um momento antes da morte cerebral, que é a chamada coma irreversível, coma 4, onde os sentimentos são tão zerados que se você cortar uma perna, a pessoa não sente. Eu conheço um pastor que, por um problema de trânsito, ele foi fechado na avenida em São Paulo, na 23 de maio, e ele desceu, porque o caminhoneiro havia batido no carro dele, e quando ele desceu, ele disse ao caminhoneiro: olha, você não viu o que você fez? Isso é um absurdo. E o caminhoneiro desceu também. Quando o caminhoneiro desceu, não falou nada, deu um murro no nariz dele. Acertou tão bem acertado o murro, tão mal acertado, que ele caiu em coma e nunca mais voltou. Ele ficou no hospital 21 anos em coma.
A discussão se desliga aparelho, se não desliga, aquela coisa da eutanásia. 21 anos ele ficou. Meu irmão trabalhava nesse hospital. E um dia meu irmão falou para a enfermeira assim, olha, está sentindo um cheiro de queimado? Ela falou, estou sentindo. De onde será que é? Parece que está queimando, como se estivesse queimando couro no fogo. E eles foram perseguindo o cheiro, chegaram no quarto desse pastor, pastor Paulo é o nome dele. Havia se esquecido a bolsa de água fervendo na perna dele, e a pele grudou na bolsa. Daí era o cheiro de queimado. E qualquer pessoa vendo faz assim, ai, não, ele você podia arrancar com faca. Não sente nada. A vida dele só não morreu porque tem 2 órgãos que não pararam, o coração e o cérebro. Mas um dos 2, que é o cérebro, está quase parado. Mas o óbito é só quando o coração para. E quando é feito um transplante de coração, como eu já vi é magnífico, porque eles tiram o coração batendo. E tem que fazer o coração continuar batendo, e tem que fazer o sangue continuar bombando. São 2 máquinas que fazem a função que o coração faz. Uma fazendo o sangue correr pelo corpo sem ter coração. O outro fazendo o coração bater sem parar. Por quê? Porque se aquele coração para e o novo não funciona, não tem o que fazer. Você só vai desprezar o coração velho quando o novo resolver o problema. Então a ciência consegue fazer coisas maravilhosas já nesse assunto. Mas quando o coração para, o marca-passo não resolve. Aqui está uma pergunta que a ciência não consegue responder. E eu não estou falando pouco da ciência, pelo contrário, respeito muito a ciência. Só falo bem dela, mas é preciso entender que Deus é Deus, ciência é ciência. Quando o coração para e é dado óbito, teoricamente, era só pegar uma quantidade de sangue suficiente para encher novamente as veias e artérias e botar uma máquina para fazer o sangue rodar. Mas há um dia que o fôlego de vida se esvai. Nesse dia, o coração anuncia, acabou. Porque é lá que mora a alma. É lá que mora o fôlego de vida. É lá que fez Deus fazer do homem alma vivente. Aí a Bíblia vem e me diz, olha filho, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. E essa frase tão completa, ela é muito mais ampla do que se parece, porque a gente tem bons exemplos na Bíblia. Eu vou dar um, Sansão. Sansão foi o homem mais forte do planeta. Dizem que todas as inspirações da Marvel em homens fortes, incluindo o Superman, vêm a partir de Sansão. Bom, se é isso da Marvel, eu não sei, mas do Sansão eu sei que é. Porque ele fez coisas que é impossível imaginar que um homem consegue fazer. A história dele é maravilhosa, né? Ele arrancar o portão, ele derrotar um exército com a queixada de um jumento, ele abrir a boca do leão e rasgar o leão no meio a partir da boca só com as mãos. Uma coisa fantástica. Sansão foi o homem que tinha mais força nos músculos que qualquer homem pudesse imaginar. A Bíblia conta, inclusive, que a força dele era uma dádiva divina, a partir dos seus cabelos, era o símbolo da dádiva divina. O cabelo não tinha força, era Deus que dava. Mas o manter o cabelo sem navalha, manter o cabelo sem cortar, era o símbolo da fidelidade. Enquanto for fiel, Deus é fiel. É assim que funciona. Deus não faz nada porque você faz, mas Ele cria pactos. E aí você é fiel e Ele é fiel. E o dia que Sansão deixou de ser fiel, perdeu toda a sua força. Os músculos eram os mesmos. Mas ele perdeu toda a sua força. E aí, então, enquanto preso, não deixavam o cabelo dele crescer, porque os filisteus achavam que se o cabelo crescesse, corria o risco da força voltar. E ele estava careca e sem força e cego, porque ainda cegaram os olhos dele, caso ele voltasse à força, ter alguma desvantagem, porque eles morriam de medo, porque eles já tinham tomado muita surra de Sansão, né? E aí agora Sansão careca, cego, fez uma oração, pedindo, Deus, me dá de novo a força para eu cumprir a missão para a qual o Senhor me pôs no mundo. Eu já entendi que eu falhei, mas eu quero morrer, pelo menos, fazendo uma coisa certa, porque na vida tudo que eu fiz foi errado. E aí Deus deu a força, e ele com as mãos derrubou as 2 pilastras do templo, e o templo de Dagon caiu, e quando o templo caiu, ele cumpriu o objetivo da sua existência, mesmo estando careca e cego, porque a força dele não estava no cabelo, estava na bênção divina. O homem com mais força em todos os músculos do corpo foi o homem mais fraco num músculo. O coração é um músculo. O coração não é um órgão, é um músculo. É um órgão que é um músculo. Ele não tem nada além de uma massa muscular. Fecha a sua mão.
Olha para ela. Esse é o tamanho do seu coração. O coração é do tamanho da mão do dono quando está fechada. Quando você fechar a sua mão, você conseguiu o teu tamanho do seu coração, o seu filho, eu, e conforme cresce, a mão cresce, o coração cresce, dá tudo certo. Esse é o tamanho do seu coração. Esse é o músculo que decide a sua vida. Sansão perdeu tudo que ele tinha, porque não conseguiu cuidar desse músculo, embora todos os outros eram muito bem sarados. Mas não é só Sansão, Judas. Judas deixou o coração dele querer fazer do poder a sua paixão. E aqui a gente descobre onde o amor nasce, porque o título de hoje é Onde o Amor Nasce. E a gente traz esse título a partir de uma resposta. O amado filho de Maria é o tema de amanhã, viu? Hoje é onde o amor nasce. Onde o amor nasce? Você sabe onde o amor nasce? No coração. E onde o amor morre? No coração. Agora eu vou te falar uma frase que eu queria que você não esquecesse. Porque de tudo que eu tenho que te falar hoje, essa frase resume o que eu já falei e o que eu vou falar. Você não tem poder sobre o amor, mas você tem poder sobre o coração. Você não pode decidir amar ou não amar, mas você pode decidir onde pôr o teu coração. A Bíblia diz, a boca fala daquilo que está cheio, o coração. Quando o coração enche, o lado de fora acontece. Ah, porque eu amo essa mulher perdidamente, o que eu vou fazer se Deus me fez assim? Você vai botar em Deus a culpa da tua burrice? Tem certeza? Você sabia que o amor é um objeto de duas mãos, duas vias? Se eu amo uma mulher e a mulher não me ama, eu não tenho direito de amá-la. Ah, ela tem que me amar porque eu amo ela, então você é o dono do coração dela? Bom, isso quem diz é a bruxaria, que bota o nome na boca do sapo para ver se amarra a paixão, ou bota na boca da cobra para ver se mata, já que não me amou, que morra então. Quando o verdadeiro amor é o contrário. Eu prefiro morrer sem você do que você ver você infeliz comigo. O amor não quer você do lado da pessoa que te ama, ele quer você feliz. Se você ficar feliz do meu lado, eu quero você do meu lado. Se você é feliz sem estar do meu lado, eu não quero estar do teu lado, porque eu não quero atrapalhar a tua felicidade. Isso é amor. Agora, o egoísmo que decide o que você tem que fazer porque eu te amo, aí é sequestro. É outra coisa, chama sequestrador. Chama a polícia. E se não for da terra, a polícia do céu. Porque esse negócio de sequestrar e dizer, não, essa mulher me pertence. Rapaz, nem você pertence a você mesmo. Nem você, mulher, pertence a você, nem você, homem, pertence a você. Nós pertencemos a Deus. Porque Deus é que dá a vida, e sem Deus eu não passo de um defunto. Então eu não pertenço nem a mim mesmo. Eu mal dou conta de tomar as minhas decisões. Como eu posso? Meus filhos não me pertencem. Eu crio meu filho para ele ir embora. E se eu não deixar ele embora, eu atrapalhei a vida do meu filho. Ao invés de eu criar o meu filho como Deus mandou, eu destruí a vida do meu filho em nome do amor? Não, isso não é amor, é doença. Eu quero ler um segundo e último verso hoje, tá? Esse segundo e último verso está em Lucas, capítulo 2. E eu amo esse verso, embora ele é um verso tão simples. E ele justifica o título Filho de Maria. Esse tema dos filhos vai continuar amanhã. Amanhã ele vai nos levar a um ponto um pouco mais amplo, mas eu já vou começar hoje com esse texto. Por isso que na tela apareceu o Filho de Maria também. Lucas capítulo 2, no verso 39 em diante, fala o pouco que a Bíblia conta sobre o crescimento de Jesus. Vamos ler. Lucas capítulo 2, versos 39 em diante, diz assim: Cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, está falando de José, Maria e Jesus. O menino Jesus voltou com seus pais para a Galileia, é isso que está falando, para a sua cidade chamada Nazaré. E aí o verso 40 dá uma explicação que é tão curta quanto completa. E crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e graça, e Deus estava sobre ele. Acabou. Isso é tudo que você encontra na Bíblia sobre o menino Jesus. Entre o bebê e o homem, o menino está aqui. Essa é a história. Não dá detalhes. Você vai conseguir detalhes com
estudos adicionais, mas o texto sagrado não dá mais detalhes além desses. Ele deixa claro, ao contar a história de Jesus, o quanto Jesus fazia e como era. Conta que ele era filho do carpinteiro, ele era chamado de filho do carpinteiro, que ele ajudava o pai na carpintaria. Conta que ele era um bom filho, tanto é que ele sempre respeitou tudo que sua mãe lhe pedia. E a preocupação dele com Maria foi determinante no ministério dele, até invasiva, no primeiro e no último sinal. Porque o primeiro milagre de Cristo foi por intervenção de Maria, dizendo, olha, acabou o vinho, você não pode dar um jeitinho aí? Ela já sabia que ele tinha poder, que ele era o servo de Deus, e aí Jesus vira para ela e fala, mãe, o que eu tenho eu contigo? E o texto traduzido é, mulher, o que eu tenho eu contigo, alguns acham até que ele falou assim, mulher, não incomoda, o que eu tenho a ver com isso? Né? Como se ele tivesse dado uma resposta bruta, ao contrário. Ele falou, mãe, essa é a sua preocupação. Não é o meu ministério. Ainda não é chegada a hora de eu começar os sinais. Mas já que você está pedindo, vou fazer. E por amor a Maria, ele fez o primeiro milagre. Um bom filho é assim. A boa mãe também. E o último sinal que ele deu quando ele estava na cruz. A última palavra antes de morrer, olha para João e diz, João, eis aí tua mãe, mulher, eis aí teu filho. Dizendo, eu não vou mais voltar da cruz para morar na tua casa, mãe. Teu filho não volta mais, ele daqui eu vou para o céu. Então é o seguinte, mãe, João é um cara legal, ele me ama muito, ele ama você. Não se sinta sozinha. É interessante que Jesus tinha irmãos. Tinha irmãos por parte de José e tinha irmão por parte de Maria. Mas ele encontrou em João o amigo mais chegado que o irmão. Há muita coisa que ensina, mas texto bíblico mesmo é esse. Jesus crescia em sabedoria, estatura, corpo físico, né? E graça espiritual. Eu vou mostrar um texto para você que eu gostaria de ler. Hoje eu vou usar bem rapidinho esse PowerPoint aqui. Todos os dias essas duas figuras vão estar conosco, tá? E elas têm o porquê de estar aqui. Amanhã talvez eu mencione um pouco mais sobre elas. Nós vemos uma guerra entre o bem e o mal. E é por isso que entender o amor nos faz ressignificar os valores da sociedade. Essa é a imagem de ontem, do desfile da vergonha, lembra? Eu deixei aqui porque ontem eu resolvi não passar, já que eu ia usar o PowerPoint hoje, falei, vou passar rapidinho a imagem. E aí o verdadeiro desfile da vergonha que eu falei, que é quando Cristo carregou a cruz. Lembra disso? Então tudo isso foi ontem, né? Hoje o nosso assunto é outro. Então eu quero ler com você esse texto, tá? Esse texto, principalmente esse de baixo aqui. Esse texto mais amplo, se a gente fosse ler com cuidado, eu não estou preocupado em lê-lo inteiro, ele diz que Enoque foi um personagem marcante na Bíblia. E aqui embaixo ele vai falar de José. Está pequenininho, mas depois se quiser olhar no YouTube, você olha a tela, você consegue enxergá-lo com mais tranquilidade, tá? Aí ela diz assim, que Enoque foi um personagem marcante e que muitos consideram, porque Enoque foi levado vivo ao céu, como alguém que conseguiu um estado físico superior. E ela fala assim, esse texto foi escrito por Ellen White, ela diz assim, Enoque era exatamente igualzinho a todos nós, ele vivia sob as mesmas paixões. Fala de José também. De José e Enoque eram pessoas que estavam cercados de um mundo tão podre quanto o mundo que nos cerca. Se eles alcançaram um estado superior de humanidade, tem a ver com o que eles fizeram com o coração. E aí é o texto que esse eu quero ler com você. Tá? Esse texto diz assim, ninguém é o que poderia ser. O que Deus gostaria que fosse e o que a palavra de Deus requer que seja, ninguém consegue ser o que gostaria de ser. É uma notícia que vem não para te desanimar, mas para te ajudar a entender o que o processo é o que vale. E é a nossa descrença, isso é muito importante, é a nossa descrença que nos separa de Deus. Por quê? Porque o que Deus quer que eu seja, Ele faz em mim. Mas a minha descrença me separa de Deus. E a qualquer momento podemos erguer o nosso pensamento a Deus e encontrar na graça. E na graça encontrar a força. Quando Cristo vier, essa frase aqui ela é tremenda. Quando Cristo vier, nosso corpo indigno será totalmente transformado. Que dia que todo mundo vai ser curado. O aleijado não vai ser aleijado, o cego não vai ser cego, o mudo não vai ser mudo. Todo mundo vai ser perfeito, gordo e bonito. Não, não sei se gordo, brincadeira. Mas todo mundo vai ser perfeito, né? Que dia que isso vai acontecer? Quando Cristo voltar.
E é interessante que o processo, ele vai acontecer. O meu corpo vai ser perfeito a partir do que eu sou. A estatura não. Eu vou crescendo. As mulheres, os homens, todos, até chegar na estatura de Adão e Eva, que é a estatura da perfeição. E vamos rejuvenescendo, até chegar na idade jovem, que é a idade do máximo da vida, da vitalidade. E quando chegar no máximo da vitalidade, é a idade e o estado físico da eternidade. Então não vai acontecer de eu piscar o olho e acordar com 4,5 metros, porque essa é a altura de Adão. Ou 3,80 metros, que é a altura de Eva. Eva pesava 850 quilos, você está preocupado com uma celulitezinha aí, o que é isso? Adão pesava quase 1 tonelada. Eu sou mais perto de Adão que você. Leva mal não, né? Não é me jactanciando. Né? Mas eu estou uns 50 quilos na tua frente. Queridos, brincadeira à parte, o fato é que o estado físico é algo que Deus faz assim, ó, num piscar de olhos. Mas esse texto, ele continua com uma frase muito importante. Quando Cristo vier, nosso corpo indigno será transformado, tornará semelhante ao corpo da glória de Cristo. Mas preste atenção, mas o caráter indigno não será santificado. Olha só o que está dizendo aqui. A transformação do caráter precisa ocorrer antes da vinda de Cristo. Quando Cristo voltar, há um órgão do seu corpo que não vai ser transformado, é o seu coração. O coração vai ser curado se tem doenças. Mas o caráter do coração, que vai para o céu, é o que você tem hoje. Ô filho, cuida do teu coração. Quando a gente não cuida do coração, todo o corpo sofre. Tem um ditado que diz assim, quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Então, esse é o resultado de quem não cuida do coração. E não é só o corpo que sofre, a família também sofre. Eu vou terminar hoje com um testemunho de uma garota que eu fui JA dessa família, desse pessoal, desse povo querido. O nome dela é Kathleen. Eu tenho gravado esse testemunho e não sei se você já viu algum dia na vida, talvez não. Se viu também não tem problema. Mas é uma história muito forte. Virou notícia, inclusive, no Brasil, especialmente na terra onde ela morava. Eu conheço a Kathleen do Clube dos Bravadores. Vamos ver esse testemunho. Eu vou terminar com ele. Isso ocorreu na União Oeste. Quem estava pregando ali é o pastor Arthur Marski. Porque é lá da região de Vitória, onde meu filho mora, no Espírito Santo. A festa, nesse momento. Desde criança, eu e Yula éramos muito unidas. Nós éramos muito amigas, conversávamos muito até tarde. Entramos nos bravadores juntas, frequentávamos a igreja, acampamentos. A gente sempre ia com a roupinha Essa igual. Essa é a Kathleen e a irmã dela. Com a chegada da adolescência, a irmã tá de nós óculos. fomos tomando caminhos diferentes. Ela mais pro lado da igreja e eu saindo um pouco. Ela começou a participar de conjuntos, frequentava muitos ensaios. E eu passei a me distanciar um pouco desse caminho, que eu aprendi quando eu era criança. As duas eram firmes na igreja. Por amizades erradas, eu comecei a gostar de músicas. Mas a Kathleen começou a sair da igreja. Ir a lugares onde tinha muita gente, que não tinha nada a ver com a igreja. E ao passar do tempo eu fui deixando de orar, fui deixando de buscar a Deus, não sentia mais vontade de ir na igreja. E no sábado, pessoas me ligavam, vamos pra praia, vamos sair. E isso dificultava cada vez mais a minha ida à igreja. Diferente dela, que frequentava direto a igreja, os cultos. Ela me chamava muito para ir nos ensaios do conjunto. Algumas vezes eu ia, e lá ela pedia até oração por mim. Isso era o esforço da irmã tentando trazer a Kathleen de volta. Uma certa sexta-feira, eu chamei ela para nós irmos numa festa
que comemora a data, o aniversário do Convento da Penha. E ela falou, não tem nada a ver a gente sair hoje, deixa para outro dia, deixa para o domingo. Hoje é sexta-feira, hoje primeiro que eu não posso, porque eu tenho o ensaio do conjunto onde eu canto, não posso faltar. E você, nada a ver querer ir lá hoje, né? Durante o dia eu liguei para ela insistindo, vamos. Ela falou assim, ó, eu vou se o Nenzinho, que é o namorado dela, for. Se ele for, eu vou. Porque nós voltamos agora recentemente, eu queria que ele estivesse comigo. Eu falei, tudo bem. Aí ela ligou para ele falou também que não queria ir, porque ia acordar muito cedo no sábado. E eu, não muito satisfeita com aquela resposta, continuei insistindo. E ela, como minha irmã gosta muito de mim, ela falou, tudo bem, eu vou com você, mas eu quero que ele vá também, vou chamar ele para ir. E ela ligou, insistiu muito e ele acabou cedendo. Para não ofender a irmã, tava dando ela tudo aceitou ir. Eu não tinha dinheiro, não conseguia dinheiro onde eu trabalhava. E eu falei para ela, olha, tem um problema. Eu não consegui dinheiro pra gente ir. Ela, eu posso tentar ver com um amigo meu se ele vai pra lá e se ele dá uma carona pra gente, né? A gente vai de carro. Eu falei, então tá bom, vê se você consegue. Aí, quando ela chegou à tarde, em casa, ela disse, olha, liguei para um amigo meu, ele vai e vai dar uma carona pra gente. A gente vai e volta com ele, não precisa se preocupar com o dinheiro. Eu falei, tudo bem então, perfeito. Quando eu percebi que elas estavam se arrumando, você é a mãe das duas. Eu perguntei, né? Onde vocês estão indo? Aí elas comentaram, mãe, nós estamos indo na festa da Penha. E eu falei, não acredito no que eu estou ouvindo. Você sabe que dia é hoje? Olha as horas. Eu falei, não mãe, não tem nada a ver. A gente vai e volta rapidinho, sem problema nenhum. Quando você menos esperar, a gente já está em casa. Vocês já são bem grandinhas, já são de maior. Você já sabe o que é certo, o que é o errado. Vocês querem ir? Tudo bem, pode ir. Mas pode ter certeza que o anjo de Deus não vai com vocês. Aí eu falei, isso foi mãe, o que a mãe falou. Fala sério, nada a ver, hein? A gente vai e volta rapidinho, se preocupa não. Aí eu me despedi, minha irmã se despediu da minha mãe e fomos. Chegando lá, começou a festa, a banda que eu estava gostando naquele momento estava tocando e eu estava me distraindo muito com a banda e eu ficava com o namorado dela, ela nem prestava atenção no que estava acontecendo na festa, porque ela estava muito feliz de ter voltado para ele. E passava as horas e nada delas chegarem e eu não conseguia dormir aquela noite. Inclusive eu vi o motorista tomando cerveja. Mas eu estava tão assim, animada com a festa que eu nem dei muita importância para isso. E na volta para casa, nós voltamos, era 1h da manhã, muito tarde, ao contrário que eu tinha dito para minha mãe. Eu vi, no caminho, um carro branco se aproximando do nosso. Você percebeu que até aí, duas irmãs, as duas tiveram a mesma criação. Uma permitiu que o coração se enchesse com os encantos das luzes do mundo. A outra, não, continuou firme com Deus. E agora, aquela que estava cheia dos encantos do mundo, fazia planos da maneira como o coração dela conseguia fazer. Você percebe? Quando eu encho o meu coração, eu me apaixono. Por isso você não domina o amor, mas você domina o coração. Você decide o que pôr e o que não pôr no coração. Todo o resto é consequência disso. As duas foram, mas uma foi só para tentar não magoar. Porque quando você tem uma irmã que está saindo do bom caminho, você tenta não deixar mágoa nenhuma, na esperança de que o relacionamento dê chance para um dia você ajudá-la. Então ela falou, se eu não for, a minha irmã vai ficar tão magoada comigo, ela vai parar de ir comigo na igreja, ela quase já não vai. Aí na volta aconteceu isso. Nossa. E cheio de rapazes com música alta, gritando, conversando muito alto, e chamaram pelo motorista, Paulo. Paulo, vamos fazer um racha, bora, bora. Todo mundo ficou agitando no carro deles e eles seguiram, aceleraram e foram embora. E o Paulo começou a acelerar esse carro, nosso carro. E todo mundo dentro do carro falou, não, não vai, não faz isso, você não tem por que fazer isso, para com isso. E ele acelerou o carro e eu vi uma freada muito rápida. Irmã estava no carona, faleceu na hora. E ela que estava no colo dele sofreu traumatismo. E a caminho do hospital, o meu marido dentro do carro, ele me deu a notícia. Essa é a Yula Mar, a Yula, a moça que ela morreu. Não aguentou, né, um acidente. Ela morreu. E eu
né? Senti muita tristeza, porque eu me senti culpada de ter chamado ela naquele dia, porque ela não queria ir. Dá uma pausa. Eu vou terminar por aqui. A última frase que ela vai dizer é uma frase que vai gastar 2 minutos. Eu não tenho esses 2 minutos. Mas eu vou dizer para você a frase que ela ia dizer. E que ela diz no final do vídeo. Ela fala assim, a única coisa que me conforta é que depois de muito orar e pedir perdão a Deus pela morte da Eula, há uma resposta que Deus me deu no coração. Quando eu estava orando, Deus me falou, Kathleen, sabe por que a Eula morreu e você não? Porque eu não deixei você morrer. E sabe por que eu não deixei você morrer? Porque você não estava pronta. Porque a Eula, ela me pertencia. O coração dela estava 100% comigo. Ela morreu salva. Você não atrapalhou a salvação da sua irmã. Mas a sua irmã morreu para te ajudar a lembrar que a vida tem um fim. Pensa aonde você vai pôr o fim da sua vida. E aí? Vive em mim, é o hino final. E eu vou orar no final do hino. E essa é a oração que eu te convido a fazer. Um corpo restaurado é um corpo onde Cristo vive em mim. Ou Ele é o Senhor do meu coração, ou nada funciona. É assim que Jesus foi Jesus. Ele não foi o filho de Maria que salvou o mundo porque ele recebeu de Deus algo diferente de você. Ele nasceu como ser humano, mas não tirou o coração da mão de Deus. José, Daniel, Enoque, Noé. Tem muitos bons exemplos de pessoas que, como eu, tinham muitas debilidades até, mas que na mão de Deus venceram suas debilidades. Não importa quanto do teu corpo funciona, importa que o teu coração funcione bem, porque quando Cristo voltar, todo o resto será transformado. Vamos cantar? Vive em mim? No final eu oro com você. Nos colocará em pé. Salva minha vida.
nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecado. Cante com o coração, como uma oração. Nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Nós vamos cantar a estrofe de novo, só que fazendo boca que usa. Continue cantando. Deus de amor e Pai, nasce em mim. Restaura o coração, restaura a alma. Porque quando a alma está restaurada, o corpo consegue funcionar, mesmo quando ele não funciona. Renova a nossa esperança, renova a nossa alegria, mas não deixa, Senhor, jamais que morra a fé, que Cristo viva inteiramente em mim, para que o meu corpo seja apenas a expressão do meu louvor, até o dia que estejamos contigo no reino celestial. Naquele dia onde o Senhor vai ressuscitar os mortos, curar os doentes e nos dar a vida eterna e perfeita. Até aquele dia, Pai, a nossa prece é: nasce em mim e salva a minha vida. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e apaga o meu pecado. Nasce em mim, por favor, Senhor, nasce em mim. Terminando, nasce em mim e salva minha vida. Só esse finzinho de novo. Nasce em mim e salva minha vida. Amém, Senhor. Amém. Amém. Boa noite. Que bom que você veio. Amanhã é a nossa última noite. É o dobro de prêmios, o dobro de bênçãos. E depois, sexta-feira à noite, é Santa Ceia, uma noite diferente. Que Deus te abençoe e até amanhã, 19h30, se Deus quiser. Obrigado, banda. Obrigado, louvor.